eu vou trazer primeiro aqui um dizer para vocês. Lembrem, o sucesso de tudo que você fizer é a soma de pequenos atos e grandes sacrifícios que você faz todos os dias de forma repetida. E aí, será que você desiste fácil das coisas que você quer alcançar? Às vezes a gente desiste porque a gente leva um tranco ou porque a gente leva as negativas. E eu vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa que cai, mas levanta. E eu vou sempre fazer isso. Então eu trouxe essa reflexão para vocês, porque a vida não é feita de coisas só maravilhosas, da gente só acreditar no universo e permitir então assim que o fluxo da abundância e das coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida. A gente tem que dar um empurrãozinho. Então você que tá aqui, que permitiu, que você veio na sorte, eu vou dizer para você que você tem aí já essa centelha acesa dentro de você. Será que você acredita que você tem essa centelha acesa? Eu acredito. A live de hoje, nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre procrastinação. Será que você que tá aí, você sabe o que é procrastinação? A palavra é feia. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi procrastinação, eu ouvi num tom de bronca, né? Pai, mãe usaram essa palavra e eu me lembro que eu era bem novinha e eu não entendi. Parecia mais um palavrão do que uma palavra. Procrastinação. Feio. Não acho bonito. Mas quando a gente não está atenta, pode ter certeza que você está procrastinando algumas boas coisas aí na sua vida. Você está em dia com seus afazeres? Será? Eu posso dizer para vocês assim que eu dei uma corrida nos meus últimos afazeres, porque eu coloquei uma coisa que faz parte de como a gente trabalha a nossa procrastinação. Quando a gente quer eliminar a nossa procrastinação, a gente tem que seguir alguns passos, porque a gente tem que sair de uma coisa mecânica, de uma coisa ruim, para um outro modo de operar a gente mesma. Então eu vou dizer para você que tá assim, de novo, ó. Você está em dia com seus afazeres? Eu tinha uma coisa que eu fui chamada de novo a atenção, mas dessa vez de uma forma amorosa, que eu estava com medo. Medo de uma forma inconsciente, e às vezes um medo, inclusive, do que eu poderia pensar sobre mim mesma, porque a gente tem essa autoanálise, e medo do que as pessoas podiam pensar de mim. Fácil. A gente vem aqui, a gente fala, a gente expõe, a gente conta história, a gente traz revelações. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito, agora de uma forma bem radical, isso é uma coisa muito minha, que a gente só consegue ensinar, a gente só consegue trazer aqui para você algo que a gente tem, não vou dizer 100% resolvido, porque eu acho que 100% a gente nunca está, mas a gente só consegue trazer alguma coisa realmente que traga impacto de algo que a gente simplesmente interiorizou. E essa questão da procrastinação, que é você, nada mais é do que você empurrar com a barriga coisas que você precisa fazer. Por isso que eu trouxe aqui. Você está em dia com seus afazeres? De novo, gente, esse tema aqui não é alma gêmea, não é gostosinho, é desconfortável mesmo. Porque de alguma forma o desconforto, ele vai fazer você pensar. Então, se você quer pensar e você quer que o universo, aqui o universo, conspire junto com você, vou dizer que você vai ter que sair do superficial
e você vai ter que mergulhar em algo mais profundo. Então, hoje não é gostosinho estar aqui. Você ouvir, você pensar que você está procrastinando as suas coisas, que você está procrastinando um encontro, que você está procrastinando a sua tese, que você está procrastinando procurar um emprego, fazer exercício, dieta, conversar com uma pessoa, porque às vezes a gente tem isso bastante. Isso é uma das coisas que eu mais vejo, que as pessoas procrastinam aquilo que elas precisam dizer, porque é difícil. De novo, é desconfortável. Então as pessoas acabam fazendo o quê? Elas acabam se escondendo. E a procrastinação, essa palavra chuchu que eu tô dizendo aqui pra vocês, que parece, de novo, eu acho que procrastinação parece um palavrão, mas ela não é um palavrão. O que é um palavrão é o ato dela em si, porque a gente empurrar as coisas com a barriga não funciona. Não existe esse milagre. Então, eu vejo muito das minhas clientes mesmo, que estão precisando muito ter uma atitude, conversar, principalmente conversar com alguém, trazer o seu sentimento, e elas acabam agindo com a procrastinação. Elas deixam, elas empurram isso. Eu falo amanhã, eu converso semana que vem, eu vou esperar o humor do outro melhorar um pouquinho e aí eu falo. Você vai vendo, observa aí, será que você está dando desculpas para os seus atos de procrastinação? Provavelmente. Geralmente, o procrastinador, ele joga a responsabilidade para o outro. Então, eu não estou falando porque o outro não está num bom dia. Será que você aí, nos seus relacionamentos, você faz isso? Você deixa para amanhã por falta de coragem, por medo, por baixa estima? Olha, observa aí. Você tá aqui comigo? Quem tá aqui me ouvindo, bem atenta, sabe, a escuta realmente ativa? Você tá aqui tendo oportunidade de você fazer, vou dizer assim, de forma coletiva, uma belíssima sessão de terapia. Porque você tá aqui para você despertar, para que a tua vida comece a andar. A gente não pode ficar jogando a responsabilidade que a vida não está andando na própria vida ou nas pessoas que nos cercam. A gente vai se tornando, sabe, gente, extremamente chata. A gente vai se tornando difícil, porque não é esse o objetivo. A gente não tem que focar em algo que é o outro, e sim a gente mesmo. E isso é uma das, vou dizer assim, uma das coisas que o procrastinador faz. Ele deixa de olhar para si, porque ele entra no processo de negação e de deixar para depois, sempre amanhã, como a própria Adriana aqui falou, sempre deixar para amanhã, sempre deixar para depois. E esse depois nunca vem, esse amanhã nunca chega. E aí eu vou dizer para você que se você tá num relacionamento afetivo, que você tá deixando sempre para depois, o que você precisa falar, o que você precisa dizer, o que você precisa resolver da sua relação, é uma bola de neve, gente. Aquilo que era pequenino, cada dia, cada semana que passa, às vezes cada mês e às vezes até anos. Eu tenho história de clientes que deixou passar anos para resolver algo que era importante, mas que se tornou algo tão maior que não tinha mais como resolver. Então, se você tá aqui, você tá com uma situação dentro do seu relacionamento afetivo que tá te incomodando, que tá difícil, não deixe para você falar muito depois. Interioriza isso em você. Veja também uma coisa bem importante: o quanto é importante para você
você falar isso para a pessoa. A gente precisa também dar aqui o valor real para as coisas. Porque se a gente não dá o valor real para as coisas, quem vai dar? Quem vai dar? O outro não está dentro de você. Você não pode esperar que o teu parceiro, tua parceira, eles entendam o que se passa dentro do teu coração, dentro da sua emoção. Eu vou te garantir, só você sabe o tamanho da sua ferida emocional. O teu parceiro, ele não tem como saber isso. Não espere que ele saiba. Não espere que ninguém saiba o tamanho da sua ferida. E muitas vezes essa ferida, ela tá tão grande, ela tá tão difícil dentro de você, que o que você acaba fazendo? Você acaba deixando para depois. E esse depois vai ter um resultado mais difícil. Eu tô falando de procrastinação não porque é um tema bonito, não. É porque eu tô vendo, sabe o que tá acontecendo, gente? O final do ano está chegando. E aí eu vejo uma corrida, uma ansiedade nas minhas clientes, nas minhas alunas, nas pessoas que estão comigo, que me seguem. Vai dando uma ansiedade muito grande. Porque no início do ano, todo mundo tem aquele gás. Eu mesma. Eu tenho uma lista, eu faço uma lista, gente, todo início de ano. Mas é uma lista que eu consigo cumprir. Se eu não cumprir, é porque aquilo não deixou de ser ou importante ou porque eu empurrei com a barriga. Essa é a verdade. Mas o que está acontecendo é que nós estamos nos aproximando do final do ano. E eu sei como que vai ficar a emoção se você não olhar para aquilo que você se propôs, para aquilo que você gostaria de ter realizado esse ano e você não realizou. Eu não quero que você se culpe. Eu quero que você tenha aqui comigo o seu impulso, um impulso positivo. Que você fale assim, dá tempo, eu vou fazer, só depende de mim. Olha que pessoa boa que eu sou, olha que mulher forte que eu sou. E que você ponha isso, que você pegue isso, que você deixou de fazer, pegue isso na sua mão e fale assim, eu vou fazer. Se der certo, deu. Se não deu certo, ótimo. Eu aprendi um caminho. Agora eu posso testar um outro caminho. Porque vamos ser reais, a vida, ela não é feita de erros e acertos. Talvez mais erros do que acertos. Mas ok, não tem problema. A gente não tá aqui com uma luzinha pra gente ticar os nossos erros e os nossos acertos, pra gente ficar olhando e a gente ficar bitolado nisso, porque isso não vai levar ninguém à frente. O que vai levar você à frente é você ter atitude. Então, final do ano tá aí. Esse próximo final de semana, gente do céu, é novembro. Então a gente tem um tempo aqui ainda muito favorável, porque você já tá aqui, você já tá mais consciente, você já tá mais aberta. Você não tá mais aberta? Tenho certeza que você tá mais aberta para ouvir tudo isso que eu tô falando e não se colocar num papel de vítima limitante que não consegue fazer as coisas. Você tá aqui para você se libertar daqueles pesos, dos seus medos. Você tá aqui para você, prosperar e para frente, caminhar. Então a gente precisa sim olhar, ser real com a gente mesma. A gente não pode pegar e fazer de conta que a gente fez tudo que a gente deveria ter feito. Se você é como eu, ou você não é como eu, mas me pegue como exemplo, eu faço de tempos em tempos uma pequena lista. Eu tenho uma lista principal que eu faço todo início de ano, coloco lá sim as minhas metas e depois, conforme o ano vai passando, não é que eu vou atualizando, mas eu vou ali colocando outras coisas. E isso de uma forma me traz
pro meu centro, me traz pro meu chão, me dá estabilidade. Talvez você esteja precisando desses pequenos toques que possam assim te colocar no rumo. Porque a gente perde o nosso rumo e tudo bem a gente perder o nosso rumo. Tudo bem a gente acontecer coisas que deixam a gente meio desnorteada. E daí quando a gente viu, a gente colocou algumas coisas debaixo do tapete, ou colocou algumas coisas, sabe, aquele guardadinho no armário, aquela bagunça que a gente não quer ver, a gente pega e a gente guarda lá no armário. Será que você já fez isso? Com certeza você já fez. Talvez de uma forma diferente, porque eu tô colocando aqui pra você algo, fantasioso, mas eu tô colocando esse exemplo porque eu já fiz, eu já pratiquei, então eu posso falar pra vocês. Agora você deve estar pensando assim, puxa vida, Elô? Eu tenho aqui o meu relacionamento, eu gosto da pessoa que eu tô, ou por enquanto ela é uma pessoa que tem significado na minha vida, mas eu tenho uma série de coisas que eu gostaria muito de dizer, mas eu não consigo, então eu adio. Você tá fazendo isso? Coloca pra mim, você tá fazendo isso? Porque se você estiver fazendo isso, eu vou colocar aqui para você algumas formas que você pode deixar de fazer isso. Claro, gente, de novo, relacionamento afetivo, vamos lá, bora saber. Não existe receita mágica. Quem der receita mágica, vamos desconfiar, porque cada um é um ser único. Eu vou dar sugestões, mas eu não vou estar ali fazer por você. Quem vai fazer ali por você é você mesma. Agora eu posso dizer uma coisa para você. Eu acredito em você. Para você que tá aqui precisando de um estímulo, porque primeira coisa que você precisa ter para você deixar de procrastinar algumas coisas é você ter um estímulo. E o estímulo que eu tô te dando, guarda bem isso, foca bem isso dentro de você. É que eu acredito em você. Eu sei que você tem um potencial maravilhoso, divino, dentro de você. E eu acredito em você. Eu acredito que você pode mudar esse seu atual cenário emocional, o qual você está passando. E eu acredito em você. Então, a partir desse momento, feche seus olhos e escute isso, sim, com seu coração. Eu acredito em você. Eu sei que você é uma pessoa capaz. Eu sei que você pode mais. E eu desejo do fundo do meu coração que você deixe de lado agora os seus medos que te impedem de você seguir um outro novo caminho na sua vida. Afaste, seja firme e forte com você e afaste de você os medos que te impedem de você dar o próximo passo. Forte. Então, agora, vamos pensar assim. Vou trazer uma história de uma cliente que precisava muito, muito mesmo. Ela tinha muitas coisas guardadas dentro dela, ela tinha um relacionamento onde ela já vivia com a pessoa há mais de 10 anos. Eles compartilhavam assim bem das coisas da casa. Ele não era uma pessoa difícil, porque às vezes a gente sempre escuta histórias de amor onde o homem é uma pessoa difícil. E nesse caso, ele não era uma pessoa difícil. Ele era uma pessoa participativa, assim, dentro da casa. E eles eram um casal jovem e eles não tinham filhos. E essa era a grande questão. Ela queria muito ter e eles estavam assim, sabe, curtindo, indo aquela vida a dois.
Eles estavam assim, sabe? Parecia que estava tudo bem. Dividiam bem as contas, estavam com uma vida financeira estável. Era um casal bem ok. E a grande questão dela é que ela não conseguia falar de um assunto que a cada dia, que a cada mês, que a cada ano que ia passando, ia se tornando para ela algo muito difícil. Ela queria muito ter filhos e acontecia que, como eles não tocavam nesse assunto, ela tinha muito receio de que aquilo pudesse, inclusive, terminar o casamento, né, o relacionamento que eles tinham. Por quê? Porque eles tinham uma vida muito estável. Então ela tinha receio do que aquilo pudesse trazer de impacto para o relacionamento. E aí ela veio, me procurou e a gente começou a trabalhar muito a questão do poder pessoal. Porque você não falar e você procrastinar tem muito a ver com o poder pessoal. As mulheres, muitas vezes, elas vão deixando o seu poder pessoal de lado em nome de uma relação. O que, assim, você deixar coisas de lado em nome de uma relação não é errado. O que é errado é você deixar de lado o seu poder pessoal. E aí o que aconteceu? Ela começou a sofrer internamente por conta do relacionamento, por conta daquilo que ela precisava falar para o parceiro dela e ela não conseguia falar, porque eu acho que realmente ali, tenho certeza, ela realmente tinha medo. O poder pessoal dela estava baixinho. E aí, o que aconteceu? Ela precisava tomar uma atitude, porque eles já estavam juntos há 10 anos e ela tinha que conversar com ele. E a gente trabalhou bastante essa questão do empoderamento, do poder pessoal, dela conseguir se colocar. E aí a gente começou com pequenas coisas. Então, pequenas coisas do dia a dia, que eram coisas assim extremamente simples, ela começou a falar. Então, ela começou pequenininho. Porque quando você começa pequenininho, o que acontece? Você vai ali alimentando o seu poder pessoal. Porque, gente, vamos ser reais, né? A gente não desperta o poder pessoal do dia para a noite. A gente vai despertando o nosso poder dia após dia. Essa é a grande verdade. E ela foi deixando de ser procrastinadora. Ela saiu de procrastinadora para uma mulher que estava assumindo o seu poder pessoal. Olha o quanto isso é forte. Existe sim um caminho que a gente faz. E a gente faz esse caminho juntas. Então eu comecei com ela com pequenas coisinhas. Coisas bem simples. Para ela se sentir segura dentro daquele assunto mais complexo, que era chegar pro marido dela e falar: olha, eu estou ficando mais velha e eu quero muito ter um filho. Eu amo você e quero ter um filho com você. Para ela conseguir chegar neste ponto, a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha. Então era assim, no dia a dia, não incomodava ela a famosa toalha molhada em cima da cama, né? Quem já teve um namorado, um parceiro, um marido, este é um hábito masculino, o qual eu ainda não encontrei um fato histórico que explique por que eles deixam a toalha em cima da cama, né? Mas, ok. Isso no dia a dia para ela, até então, não era um problema. Passou a ser algo simples que ela podia falar para ele. Então ela começou com um passinho bem pequenininho. E isso foi quebrando o medo, foi quebrando a crença que ela não podia falar coisas para ele. E ele aceitou super bem. Ela começou a falar, ela falou da toalha na cama, aí ela falou da louça,
Aí ela começou a falar de dinheiro, de uma coisa que ela queria fazer, que ela queria trocar de carro. Ela foi indo. Até que um belíssimo dia, eu lembro da alegria dela. Ela chegou pra mim, ela falou que ela tinha uma coisa muito, muito importante pra me contar. Que ela tinha falado pro marido que ela queria engravidar e que ela tinha marcado o ginecologista para ela poder ir, para ela fazer um check-up, para ela poder deixar de tomar um anticoncepcional dela, para ela poder então dar continuidade à história. Algo que ela procrastinou durante alguns bons anos, ela foi devagarinho e ela conseguiu. Vou dizer para vocês que passou um pouco de tempo, ela fez tudo que ela deveria ter feito, fez todo o check-up, tudo bonitinho, engravidou e hoje ela é mãe de um menininho. Então ali passando por outros desafios do casal, mas ela aprendeu que ela não procrastina mais assuntos que são importantes. A lição foi bem aprendida, entendida e curada dentro dela. Olha que coisa bonita. E ela aprendeu a usar o poder pessoal. Poder pessoal, gente, a gente não usa a todo momento. A gente vai usar o nosso poder pessoal nas nossas relações pessoais. A gente usa o nosso poder pessoal no nosso trabalho, a gente usa o nosso poder pessoal em uma série de coisas que estão à nossa volta. E o poder pessoal é um dos caminhos de libertação da procrastinação. Então, essa história dela, dessa minha cliente, acho que traz isso de uma forma bem simples, de um exemplo bem gostoso para que vocês possam entender. Porque se você procrastina algo, aquilo se torna muito maior. Aquilo ganha um peso muito maior, um peso que não deveria ter. Mas se você esconde esse assunto, porque procrastinar, a gente esconde e a gente omite o assunto da gente mesma. Pode observar. Agora eu queria que se alguém quisesse se manifestar e comentar se tá procrastinando com alguma coisa, é legal, vamos trocar, porque assim a gente tem que conseguir, gente, ir liberando as nossas travas. E as nossas travas, muitas vezes, a gente fica aqui escondidinha, né? Porque vocês estão aí, vocês estão atrás, eu tô aqui, ó, dando a minha carinha, dando a minha cutis para bater aí para vocês, para que vocês possam me ouvir e aquilo que eu tenho para falar possa tocar seu coração, possa fazer sentido, possa ser um despertar aí dentro da sua mente, para que isso se torne um gatilho positivo, para que você possa fazer as mudanças na sua vida que você deseja fazer. Eu vou pegar aqui, eu lembrei bastante dessa história dessa minha cliente que tinha muita vontade de engravidar e ela era o caso mais típico da procrastinação. Porque se ela não tomasse atitude, pode ter certeza que isso ia fazer muito mal para ela. Quando a gente quer deixar de ter uma atitude procrastinadora e a gente quer alcançar o nosso poder pessoal, a gente tem que ter atos contínuos e pequeninos. Não adianta você querer dar um passo maior que a tua perna, porque daí vai dar errado aquilo que eu comecei falando lá no início. A gente vai dar mais errado do que certo e isso pode te desmotivar e você entrar de novo no seu processo de procrastinação. Então, como eu não quero que você continue no seu processo de procrastinação, vamos fazer devagarinho as coisas. O medo, ele é uma das grandes doenças da nossa alma. Porque o medo, a gente tem medo porque a gente tem medo de não dar certo, a gente tem medo do que vão dizer da gente, a gente tem medo de não dar conta. E aí o que eu vou dizer pra você? Um passinho de cada vez. Mas vença o teu medo. Se você entendeu que você tá tendo medo, se você está procrastinando pelo seu medo, faça o exercício de encarar o seu medo de frente e enfrente ele, mesmo que seja um degrau. É um degrau valioso. É um degrau por vez que você conseguiu.
Lembra? Seu poder pessoal. O poder pessoal ele é uma conquista diária, contínua e eterna. Não deixe a sua vida passar. Faça um passo pequenino por vez, mas faça. Eu acredito, gente, que quando a gente tem uma meta com a gente mesma, a gente fica num certo, né? A gente fica naquele docinho com a gente conversando, mas quando a gente põe isso para os nossos relacionamentos afetivos, meu Deus do céu, como isso acaba sendo um grande tormento. É muito importante, de novo aqui, que a gente consiga colocar para os nossos parceiros, seja de trabalho, seja família, seja o nosso parceiro amoroso, a gente precisa colocar aquilo que está desgastando dentro da gente. A história da minha cliente que estava ali, casadinha, bem casada, e tinha aquele receio imenso de falar para o marido que ela queria ter filhos, ela conseguiu, é um passinho por vez. Eu peguei muitas histórias de clientes, mulheres, que queriam se separar e não se separavam. Eu tenho a história de uma delas, dessa minha cliente muito querida, e ela foi uma das minhas primeiras clientes. Olha que coisa interessante. Ela começou comigo, ela trouxe o filho era pequenininho para tomar floral, isso muitos anos. E eu trabalhei com a família inteira, eu trabalhei com a mãe dela, eu trabalhei com ela, com a filha e com o ex-marido dela. Olha que coisa interessante, eu vou contar um pouco dessa história porque ela é totalmente a procrastinação da questão da separação. Ela era casada e assim, o marido dela era uma boa pessoa, só que o amor marido e mulher tinha acabado. E passaram-se alguns anos, ela já estava consciente disso, ela voltou para terapia, ela falou assim, eu preciso da sua ajuda porque eu quero me separar. Mas ele é boa pessoa, eu não tenho um grande motivo para me separar, eu preciso ter a sua ajuda porque eu tô empurrando isso, Elô, conscientemente 3 anos. Que ela já estava querendo se separar e ela não estava se separando porque ela não tinha força, tinha medo, tinha receio, tinha medo de ficar sozinha, medo da solidão, medo de uma série de coisas que estavam ali impedindo ela. E praticamente todas elas giravam em torno do medo. Porque muitas vezes o medo é esse agente kármico que traz a gente para baixo e faz com que a gente esqueça que a gente tem poder. Olha que coisa interessante, né? E aí ela veio para mim e ela começou a primeira coisa assim a dizer pro marido que a coisa não estava boa. E para surpresa dela, para ele também não estava bom. E eles estavam juntos por comodidade. Era cômodo para ele e era cômodo para ela. E eles usavam os filhos. Só que daí eu peguei ela, falei assim, seus filhos estão crescendo. Qual é o motivo mesmo? E aí a gente chegou no motivo que era o medo. E a gente foi trabalhando isso. Então primeiro teve-se uma conversa, depois teve uma segunda conversa. E aí até que ela chegou, ela falou assim, olha, eu sei que já está doendo, mas se eu continuar levando essa história adiante, essa dor que já está em mim, porque vem ansiedade, vem outros sentimentos que são bem carregados quando você não tem atitude, ela falou, eu decidi, eu vou me separar. E aí ela veio para a sessão e ela saiu dali, ela foi para casa, conversou com ele e naquele dia mesmo eles acertaram que ele tinha lá uma semana para ele poder se organizar, sair de casa, contaram para os filhos não eram tão assim pequenos, entenderam, na verdade os filhos já estavam vendo que o pai e a mãe estavam juntos por comodidade, porque ninguém é bobo. Às vezes a gente acha que só a gente está vendo e assim o coletivo à nossa volta está vendo. E ela conseguiu, ela se separou dele e como eles conseguiram conversar, eles são amigos. Ele frequenta a casa porque os filhos estão lá e assim eles ficaram juntos muitos anos. Ela conseguiu, depois de alguns anos, ela conseguiu se separar.
Foi fácil? Não. Ela enfrenta a solidão? Enfrenta. Ela voltou a estudar, ela fez uma outra formação, ela foi se encontrar. A grande história da oportunidade, quando você toma uma atitude, é que ela conseguiu se encontrar. Hoje, profissionalmente, ela está encontrada, ela está feliz, ainda está buscando um relacionamento. Teve vários relacionamentos pingadinhos, porque ela foi casada durante muitos anos, então ela foi se dar a oportunidade de vivenciar outras experiências. E eu vou dizer assim, que ela aprendeu o caminho da não procrastinação. Então, assim, ela é uma cliente minha que ela tem aquele poder pessoal dela, sim, e ela não procrastina mais. Ela entendeu que o não procrastinar era muito mais prazeroso, ela viver as coisas ali de uma forma mais rápida, instantânea, sem se ludibriar com falsas verdades, né? Porque o procrastinador a gente conta umas histórias pra gente, né? Só a gente finge que acredita. Essa é a grande verdade. Então, ó, vou dizer pra vocês que estão aí, que estão precisando finalizar um relacionamento, já tentou, já conversou, já entendeu que o relacionamento deu? Olha a oportunidade que você tem de você se ver com liberdade. Acho que a grande história é você se ver com liberdade. Isso é bom. Primeira coisa, a gente cria uma lista. Não precisa ser uma lista enorme, tá, gente? Nada de colocar 100 itens. Depois dessa listinha, o que é interessante? Você vai colocar do lado um tempo que você gostaria que você pudesse realizar essas coisas. Então, assim, eu estou precisando, vou dar o meu exemplo, estou precisando muito ir no Poupa Tempo, tirar os documentos dos meus filhos. É uma procrastinação, porque veio a pandemia, né, não sei o que, ainda tá um pouco. Mas é uma coisa que eu preciso, tá na minha lista. Então, assim, até quando que eu quero fazer isso? Você vai lá e você coloca, né, o tempo, uma data, um mês, de preferência não coloque um ano, mas coloque o mês ali que você gostaria de você estar se libertando dessa questão, tá certo? Depois, o que é interessante? Vamos pegar assim durante o seu dia. Você tem um dia produtivo, você com certeza tem coisas para fazer. É importante que você, durante mesmo o seu dia, que você faça pausas. O que é você fazer pausas? Vamos lá. É você parar para você tomar água, é parar para você pegar essa sua lista do seu dia, porque você vai criando um comprometimento positivo com os seus afazeres. Não adianta você pegar e falar assim, agora eu vou fazer tudo e não para almoçar, não para tomar água, não para ir no banheiro. Não vai ajudar. Então, nem adianta fazer isso. Pode colocar pausas, sim. Outra coisa que é importante, que daí eu acho que é a coisa mais importante de todas, é você criar metas que são possíveis de você realizar. Então não coloque metas que são difíceis, coisas que você sabe que você tem ainda um grande limite. Porque as coisas que a gente tem que fazer passo de formiguinha, gente. Se não faz passo de formiguinha, a gente não consegue alcançar. Não porque a gente tem limite, porque a gente não cumpriu, a gente não fez a etapa. Se a gente não faz a etapa, não vai. Simples assim. Gente, boa noite, um beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.